Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Sou o professor André Araújo, ajudo profissionais de educação física a ganhar até 8.000 por mês trabalhando com futsal. Galera, na aula de hoje, o que a gente vai estudar? A influência do treinador e dos pais no processo de formação. Eu vou mostrar para vocês como lidar com os pais, principalmente aqueles pais insuportáveis que você já deve ter visto muitas vezes, já deve ter te causado muitos problemas. Eu vou falar muitas coisas sobre essa situação, uma situação que muitos treinadores acabam aí sendo muito prejudicados, muito pressionados às vezes, e a criança também acaba sendo, de repente, muito prejudicada. Todo o processo de formação aí, enquanto não só atleta, mas enquanto pessoa, de repente é comprometido por um comportamento muitas vezes exagerado, mas que muitas vezes poderia ter sido evitado pela conduta, pelo conhecimento e pela preparação do professor, do treinador. É uma situação que não tem como a gente fugir, vocês vão vivenciar muito isso ainda. Com certeza já vivenciaram também algumas situações e eu tenho certeza que essa aula vai ser muito útil para você solucionar muitos problemas relacionados aos pais. A sua metodologia de trabalho em relação aos atletas vai, de repente, ganhar muita coisa após essa aula. Antes de começar a falar do assunto da nossa aula, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, manda as perguntas, faz um comentário, ativa o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro. A gente tem postado vídeos diariamente, não só aqui no YouTube, mas no Facebook, no Instagram, no TikTok, enfim, tem uma galera aí que está já acompanhando o nosso trabalho e com certeza você vai ficar sabendo de tudo em primeira mão. Gente, formação dos atletas de futsal, como lidar com os pais, inclusive os insuportáveis. Lógico que esse termo insuportável é uma situação já que muitas vezes, quando passa dos limites, espero que você assista esse vídeo antes para você não taxar o pai de insuportável, porque realmente é uma situação muito constrangedora quando chega nesse ponto e o professor precisa tomar uma atitude para, de repente, conter um pai ou, de repente, fazer com que aquilo não atrapalhe o trabalho do professor em relação à criança, que é o principal foco do treinador enquanto formador, enquanto atuante aí nas categorias de base. E aí, antes de começar a falar desse contexto, eu queria trazer para vocês um dado muito relevante e talvez muito importante, que muita gente não sabe, e que a partir do momento que o treinador consegue, através do seu trabalho, o treinador consegue levar isso ao conhecimento dos pais, eu tenho certeza que naturalmente vai ter uma mudança de comportamento. Aquele pai que de repente só pensava no resultado, quer que o filho pense de uma maneira muito competitiva, fica corrigindo, fica de repente querendo saber mais às vezes que o professor, isso acontece muito, ele muda o comportamento. E o que é esse dado? São pesquisas, tá? Não são pesquisas novas, a gente tem essas pesquisas desde o século passado já, e algumas ganharam muito destaque. Pesquisas científicas que comprovam que as crianças que são competitivas e conquistam muitos títulos enquanto jogando nas categorias de base, essas crianças são uma minoria que ascendem ao esporte profissional e que viram atletas e que seguem na carreira. O que isso quer dizer? Quer dizer que é muito importante que você tenha um processo de formação desde cedo, mas o fato de você ter isso apontado em uma pesquisa científica significa que quando a criança é muito pressionada, ela desiste, ao ponto do que
Muitos atletas na categoria profissional, eles participaram, mas eles não tiveram tanto destaque. De repente eles estavam ali participando, muitos deles nem chegaram a conquistar títulos, a jogar decisões, torneios importantes, enfim. É uma situação para a gente pensar o que nós estamos fazendo com as nossas crianças enquanto crianças. Então, será que a pressão que o pai exerce no treinador, que o pai exerce na própria criança, no fim das contas isso é benéfico? Será que não é uma satisfação do pai ali? Então, a gente precisa entender isso. Tem uma dessas pesquisas, foi feita na Espanha, e eu tive acesso gente, é uma coisa assim surreal. Você vê aquele menino com muito potencial, muito talento, e que ele joga no máximo até o sub-17 e depois ele não quer saber mais, porque a pressão foi tanta por parte da própria família, tá? E mesmo ele tendo às vezes todo um potencial aí técnico para seguir na carreira, ele acaba desistindo. Então, de alguma forma a gente precisa levar isso ao conhecimento do pai. Olha só, o seu filho ele não vai aguentar toda essa pressão. Então, ele tem potencial e, ao mesmo tempo, você começa a mostrar o que é a função dos pais ali no seu trabalho. A gente vai falar mais sobre isso adiante, mas assim, você precisa sim enquadrar os pais ali de acordo com o que a criança precisa. Não é o que o pai acha ou o que a criança... Não, você tem que de uma maneira profissional, mostrar, olha pai, a sua função aqui dentro do meu trabalho é incentivar, é motivar, mas você tem umas responsabilidades sim, enquanto pai. A gente vê muitos treinadores aí assumindo muitas funções que deveria ser da família. Isso é um erro, por quê? Porque você não, à medida que você quer escalar o seu negócio, quer ter mais gente, quer ganhar mais dinheiro, você não vai conseguir dar conta de resolver o problema de uma turma, por exemplo, com 30, 40 alunos. Então, é importante sim que você passe isso, esse feedback, que você situe esse pai ou esse familiar, entendeu? Quem quer que seja, em relação a essa situação. E essa pesquisa é muito interessante para você já mostrar isso e falar, ó, o meu interesse aqui é formar, tá? Eu não estou preocupado com esse momento agora. Esse momento eu tenho que fazer o que a ciência pede em relação ao desenvolvimento da criança. Então, se é uma criança de 8 anos, as características do treino são desse jeito. Se é uma criança de 12, 15, enfim, você vai, de repente, ali dar um aspecto científico que o pai vai começar a entender que aquilo é o quê? Para o bem. E na hora que a gente mostra alguns números, tá? Como você mostrar uma pesquisa aí, até em detalhes, às vezes, se precisar, pô, o pai vai estar vendo, pô, eu não quero isso para o meu filho. Você está provando, está comprovando, olha, se você não mudar, vai acontecer isso. Diferente de simplesmente você atrapalha meu treino, é chato, é insuportável. Não, gente, não é nada disso. Tá? Até porque eu sei que acontece muito isso e os treinadores, principalmente aqueles mais experientes, às vezes tiram de letra, mas a gente pode ir mais além. E mais além é você mostrar porque a atuação do pai é, assim, muito importante em muitos momentos na vida da criança, do atleta, enfim. A gente precisa ter esse apoio também para que o nosso trabalho cresça. E aí como que a nossa aula vai se desenvolver? Eu vou fazer uma contextualização sobre os principais problemas que esse assunto traz aí para o treinador e vou na segunda parte da aula elaborar aí, tá, um rol de ações, de 4 ações. Eu trouxe 4 ações. Se vocês tiverem mais aí, coloquem, escrevam. É muito importante que a gente troque essas informações, mas essas 4 eu estudei alguns artigos e pela minha experiência também, algumas situações que eu já vivi nesse assunto, elas fazem muita diferença. Primeiro eu queria dizer que a formação no futsal, desde as categorias de base, ganhou muita força durante a pandemia. Então, aquele pai que, de repente, viu que o futsal era algo apenas para lazer, ou, de repente, ele usava o futsal para ascender ao futebol de campo, ou, de repente, ele tinha... Gente, o futsal, os pais começaram a procurar o futsal.
durante a pandemia. Isso se deve a um fator econômico também, porque a gente viu muitos projetos de futebol de campo perderem espaço, muitas escolinhas particulares fechando, muitos espaços, muitas restrições, e o futsal, economicamente falando, dependendo do contexto, ele é sim mais econômico do que o futebol de campo. E a segunda situação é que a própria mídia contribuiu para isso a partir do momento que a gente começou a ter os clubes de futebol nesse momento de necessidade de reorganizar a sua estrutura financeira por conta de uma queda na arrecadação, começaram a ver o futsal como uma saída. Então na pandemia foi assim, a gente teve desde clubes do Brasil de porte médio, clubes da Série A, até gigantes da Europa, colocando aí departamentos de futsal pensando no trabalho de formação. E os pais, eles sabem, eles acompanham, eles gostam muito de saber o que é melhor para o filho, mesmo não entendendo detalhes sobre isso, eles acabam se interessando. Então um projeto de futsal, ele vai chamar a atenção dos pais. E aí você precisa então saber que você vai estar recebendo aquele pai, ele simplesmente não conhece nada do futsal, é uma novidade, e aí cabe a você, de repente, fazer com que aquele pai entenda o que o futsal pode transformar na vida do filho dele. Se você conseguir isso logo de cara, gente, pode ter certeza que aquela criança vai continuar, não vai ter nenhum empecilho em relação a valores financeiros, então você vai conseguir, de repente, fazer com que aquele pai não olhe para um valor de uma mensalidade, para uma matrícula, para de repente estar, às vezes, até mudando a sua rotina para poder proporcionar para aquele filho todos os benefícios que o futsal vai levar da maneira como eu falo aqui. Não dá para a gente negar, e isso é algo que acontece. Gente, a proximidade da família com a vida da criança em relação ao esporte é fundamental. Fundamental. Nós, enquanto treinadores, somos profissionais, então existe sim uma separação. O treinador, ele, por mais que ele tenha aí muitas funções de formação, de educação, de repente muitos marcam a carreira e a vida dos jogadores. É comum a gente ver aí na televisão muitos jogadores consagrados irem, às vezes, retornando para voltar a ter contato com os professores, com os seus treinadores de infância, porque eles valorizam e valorizam muito, e é muito importante. Mas nada substitui a família. Então, a gente precisa sim se inteirar, saber quais são as funções, por exemplo, daquele responsável, o que ele precisa fazer, o que ele pode fazer, e comunicar. Comunicar. A partir do momento que você tem esse processo de comunicação aberto, fica muito mais fácil. Tá? Você não simplesmente vai ser aquele treinador que é seco, eu venho aqui, dou o meu treino de uma maneira bem genérica, porque o que importa é o futsal. Não. Se você estiver agindo dessa maneira, está errado, você precisa rever e mudar, porque a proximidade com a família é importante. Vai ter momentos, a gente vai ver nessa aula mesmo, em que a família vai precisar resolver alguma situação. Você não vai ter esse poder legalmente falando, e na prática também, a família é que vai decidir. E aí, quando você tem as coisas muito claras em relação ao seu trabalho e os responsáveis também, isso vai ficar muito mais fácil, e quem vai ganhar com isso é a criança, e o seu trabalho vai estar muito visível ali no comportamento, nas atitudes, no desempenho, se é uma equipe de competição, daquela criança que você está trabalhando. Então, no caso aqui, gente, é muito importante para o treinador, tá? Para você que é treinador, independente se você é um treinador de categorias de base, de equipes de competição, de clube, de escola, você tem que ter boas relações com a família. Boas relações, porque quando você abre um relacionamento com a família, você consegue, de repente, expor de várias maneiras
tá? Você vai ter muito mais liberdade para expor de várias maneiras qual é o comportamento que a família tem que ter em relação a determinada criança. Você vai poder deixar transparente como que você trabalha, porque você já abriu uma comunicação, e aí você começa a deixar claro que o quê? Que você está trabalhando com uma formação onde existe um modelo pedagógico. Olha só que coisa que você... Olha onde você vai chegar. Então você saiu de uma situação que praticamente o pai nem conhecia o futsal, você vai falar, não, aqui a gente tem um modelo pedagógico de trabalho. Tá? Esse modelo é um modelo organizado, é baseado em estudos, baseado no desenvolvimento do seu filho. Tá? Para desenvolver esse modelo, eu preciso ter uma metodologia de trabalho que envolve o treino, e muitas vezes o treino envolve situações que você nunca viu, porque você nunca levou o seu filho em um lugar onde o professor tinha esse conhecimento que o futsal exige. Tá? Então a gente está muito acostumado os pais levam muitas vezes os filhos para os lugares onde o treinador tem, ou o professor tem o perfil do que o pai acha. Mas se a gente parar para analisar bem, gente, o que o pai acha é algo que não tem nada de errado, porque o pai, ele é pai, então ele está na função dele ali, mas, não foi ele que estudou, não foi ele que fez pós-graduação, não foi ele que fez os cursos, não é ele que fica o tempo todo no momento que está em casa assistindo futsal. Então pergunta aí, entendeu? Que pai que está acompanhando, por exemplo, a UEFA 2022, que está acontecendo na Holanda, a Copa América de futsal. Quem acompanha, por exemplo, no Twitter, tá? O que os principais jornalistas de futsal falam? Quem lê artigo científico sobre futsal que acabou de ser lançado? A gente já tem artigos publicados esse ano da modalidade. É o treinador. Então, o pai, sabendo disso, com certeza ele vai valorizar e vai valorizar muito, porque é uma novidade, é algo que melhora e melhora muito e tem resultado. Não é algo que você vai fazer para agradar ou para mostrar para uma coisa que não é realidade. Não, é uma realidade. Olha, isso aqui melhora, certo? Você gostando ou não, tá? Claro que você não vai falar desse jeito, acho que a gente tem que ter sempre a empatia e a educação, e essa aula vai nesse sentido, para que você não tenha um estresse, pelo contrário, para que você tenha muita tranquilidade e que você ganhe muito com isso, que você gere muito valor e que esse valor seja revertido no aspecto financeiro, sim. Pô, você está cuidando daquela criança, você está, de repente, melhorando muito, e isso é valorizado por todos os pais. Vocês podem ter certeza disso. E quando a gente chega nesse aspecto da metodologia, é algo muito interessante, porque olha só, se a gente olhar para o mercado das escolinhas de esportes de uma maneira geral, do futsal especificamente, da educação física, a gente vai encontrar um dado muito interessante, que é uma dificuldade enorme das pessoas identificarem por que alguém deixa uma escolinha. Gente, é muito difícil. A gente consegue, e eu vou falar sobre isso mais tarde, identificar por que o cara foi até você. Mas a gente não consegue saber por que ele foi embora. E por que não? Porque geralmente as pessoas não são sinceras em relação à justificativa disso. Então, a pessoa não vai chegar lá na academia, na escolinha, no clube e falar: ó, o seu treino é ruim, entendeu? O seu treino não dá, o treino do cara lá é muito mais legal. Ninguém fala isso. A pessoa, ela vai justificar outra coisa. Ah, eu tenho dificuldade de horário, eu mudei, entendeu, de cidade, tá? Ele mudou o horário da escola, enfim.
tenho que levar o meu cachorro no veterinário e esse mês vou ter que cortar uma despesa. Cara, a gente ouve cada coisa, mas não é sinceridade, nem sempre. E raramente o pai, tá, ou o responsável ele justifica para você. Então, você precisa ter um tratamento muito diferenciado para que aquele aluno que te procurou e aquele pai que está ali, mesmo aquele pai que está falando, que de repente chega com um senso comum, tá, meu, que ele acha que o seu treino tem que ser o mesmo treino que o Barcelona faz. Mesmo esse pai, ele tem que ser valorizado porque você não pode deixar que ele vá embora. Você tem que mostrar que o seu trabalho é diferenciado, que a sua metodologia para o filho dele faz a diferença e que se ele sair, ele não vai encontrar outro lugar. Esse pai não vai sair. Ele não vai sair, porque se ele sair, ele sabe que ele não vai encontrar um trabalho e um treinador tão preparado, tão diferenciado quanto você para cuidar do filho dele da melhor maneira possível. Meu, e aí como que a gente quebra isso? Um exemplo que eu vi estudando aqui, tá? Tem uma galera pô, muito legal que já fala sobre isso também, mas cara, é a cultura popular, o senso comum, a mídia, de que o futsal é 5 contra 5. Cara, isso me surpreendeu. Ou seja, se você num treino de futsal não tem o jogo, tá? Você já está, entendeu? Completamente desacreditado em relação a esse pai. Cara, e o jogo hoje, tá? Com as regras oficiais, é muito complicado a gente se apegar ao jogo, porque o jogo ele traz muitas coisas. Quando a gente deixa o jogo com a regra oficial, com tudo que ele exige, na formação o tempo todo e não parte para outras coisas, então esse tipo de pai, por exemplo, ou responsável, ele não consegue entender o benefício de uma atividade, por exemplo, de aquecimento, uma brincadeira recreativa. Quando você, de repente, modifica uma regra na situação, principalmente aqueles pais que jogaram futsal, às vezes, e conhecem a regra, mas eles não estudaram, então eles não conhecem o comportamento da criança, não entendem de metodologia de ensino. E aí ele vai para o seu treino e ele fala, pô, mas isso aí não existe, isso aí não tem nada a ver com o futsal. Tá? Eu tenho visto, por exemplo, e tenho feito, inclusive, é uma coisa muito legal a gente fazer algumas adaptações de jogos, cara, jogos com algumas regras que são do handball, do basquete, muita coisa, por exemplo, falando de aspectos pedagógicos de esportes, por exemplo, até como o rugby. Tá, o rugby é um dos esportes que se você quer transmitir valores para o seu grupo, estuda o rugby. Pô, e aí aquele pai, ele fica... Tá? E isso, o que acontece? Onde está o problema nesse comportamento, tá? Nesse tipo de comportamento do pai? A criança absorve. Então, provavelmente, ela vai estar ouvindo do pai tudo diferente do que o professor fala, e aí a cabeça dela fica um trevo, ela não sabe se ela faz o que o professor manda quando ela vai para o treino, ou se ela faz o que o pai quer. Então é uma situação realmente que causa um constrangimento, mas o professor precisa sim se impor e está colocando isso. Tá? E a partir do momento que você coloca isso, é uma situação bem tranquila, você de repente... e muitos professores acabam por essa pressão, às vezes, professores que estudam pra caramba, mas no momento que precisa ali ter aquela coragem para, mesmo num primeiro momento, onde você vai ter uma resistência por conta dessa influência que os responsáveis e às vezes até a mídia traz em relação aos aspectos didáticos do jogo, que é uma coisa que leva tempo, que você tem que trabalhar ali como formiguinha, um pedacinho do treino, alguma coisa em cada treino, e vai melhorando a cada semana, a cada mês. Gente, claro que você vai criar um incômodo no início, mas à medida que as coisas vão
dando certo, que a criança vai se desenvolvendo, que ela vai ficando mais experiente, que ela vai crescendo, você consegue atuar no aspecto físico, no aspecto cognitivo, no aspecto mental, no aspecto afetivo, e essa criança vai estar preparada para fazer o que ela quiser. Então, se ela quiser continuar jogando, mas ir para uma universidade, ela vai. Se ela decidir ser atleta profissional, ela vai ter o caminho aberto. E o pai vai ter muito bem ali o que é a função dele. Tá? O pai ele tem outras funções também que de repente ultrapassam os limites aí da quadra. Então o pai, eu acho muito engraçado às vezes aqueles pais que se preocupam, o filho de repente um fenômeno tecnicamente falando, mas o pai não está preocupado em dar a assistência que um atleta precisa. E aí você vê que de repente o pai ele quer apenas cuidar do desempenho do filho, mas ele não quer se preocupar, por exemplo, com o aspecto financeiro em relação ao futuro daquela criança. Documentação, a gente tem muito problema de pais que não cuidam da documentação das crianças. Cara, e aí você tem, hoje, categorias de base, você precisa de documentação desde parte da saúde, tá? A criança tem que ter tudo em dia em relação a exames, a atestados, enfim, tem que ter todo um histórico aí para que você possa ter segurança no seu trabalho. A gente trabalha com movimento, e o movimento ele muitas vezes, e o corpo também muitas vezes é imprevisível, a gente precisa ter todas as garantias, responsabilidades em relação a estar acompanhando essa criança. Muitas vezes a gente tem crianças que param e deixam o esporte porque, a partir do momento que está próximo de casa, a criança está sempre ali, mas por algum motivo você inaugurou um ginásio em outro lugar, ou de repente você abriu outro núcleo, tá? Ou você de repente promoveu um grupo de crianças que vão treinar em determinado lugar, e aí cadê aquela criança? Alguém precisa, tá? E aí não precisa ser o responsável, mas o responsável precisa ter alguém para levar. Isso é outra coisa que fica muito nas costas do professor. Então é comum, gente, você às vezes, quando você não tem toda essa experiência e não está preparado, cara, como que você vai colocar, mesmo que você tenha uma van, é muito difícil para o treinador assumir. O treinador ele faz parte da equipe. Então ele vai encontrar a equipe, independente de ser criança, de ser adulto, entendeu? E mesmo em viagens, às vezes, existe um ponto de partida. Tá? E um ponto de chegada. E aí o pai tem que estar com a criança no horário da saída e no horário da chegada. E muita gente não entende dessa maneira. O treinador ele precisa sim ser muito assertivo nesse aspecto, porque senão ele vai ficar sobrecarregado. É comum a gente ver treinadores às vezes chegando com um monte de criança, e eu fico imaginando, como que esse cara consegue viver? Porque na hora que acabar ele vai ter que levar todo mundo. Às vezes o cara vai, leva todo mundo e volta, porque ficou gente que não cabe no carro. Se você não tem um carro grande que cabe o time inteiro, você vai fazer o quê? E que carro que cabe um time de futsal? Nenhum. Que carro que cabe um time? Gente, não tem carro que cabe time. E aí o cara, entendeu? Então é muito mais fácil você se entender com os pais, você de repente se comunicar dessa maneira. Eu vou já daqui a pouco falar para vocês. E aí eu vou comentar um pouquinho sobre esse excesso por parte dos pais em relação à criança. Ele causa, danos irreversíveis. Então, se você não cuidar bem disso, você hoje vai ter crianças não só abandonando o esporte, mas você vai ter crianças abandonando, olha só que coisa, abandonando o exercício. Então a criança não vai querer deixar de jogar futsal, ela vai querer de parar de fazer exercício, porque a frustração dela é enorme em relação ao desapontamento que o pai dela tem, porque o pai dela acha que tem que ser o Pelé, tem que ser o Maradona. Tá? Quem está assistindo a Copa América, o treinador do Chile falou, foi até muito engraçado, porque
ele falou para os caras na Copa América, ele falou assim, não queiram sair como o Pelé e o Maradona, tá? E aí eu lembrei dessa aula que a gente já teve e falei, meu, por incrível que pareça, tem muito pai de criança de 8 anos, 8, 10 anos, criança pequena mesmo, que acha que o filho dele já é o Pelé, já é o Maradona, é o Zidane, e que pega a bola e tem... Meu, calma, isso não vai trazer nenhum benefício para o seu filho. Começa a ter problemas como depressão, você vai inibir um processo de criatividade, porque você... Muitas vezes o professor, ele tá ali, ele quer saber... Pô, às vezes o treinador organiza o treino, gente, com muitos objetivos. Então, uma sessão de treino, ele pode ter muitos objetivos ali, ele pode colocar como objetivo naquela sessão que ele quer melhorar a interação entre as crianças. Então ele não vai estar olhando ali para o fator técnico naquele momento. Existem momentos apropriados para você desenvolver cada fase na criança. E cada criança vai ter um momento para você desenvolver a fase do jogo, do futsal, do esporte. Então tudo tem o seu momento. Por isso que é algo complexo, algo difícil e que tem que ser valorizado. E que você precisa mostrar isso. Pô, então... Muitas vezes as crianças que precisam melhorar essa interação. Hoje a gente tem uma dificuldade com crianças que não saem às vezes muito de casa, então muitas vezes ao contrário de 20, 30 anos atrás, as crianças não têm mais o fator rua, então elas não brincam na rua mais. O momento delas encontrarem outras crianças é na escola ou na aula de futsal. Então é um momento onde a criança vai estar preocupada em se divertir. E aí o pai fica pressionando, não dá certo. Nessa segunda parte da aula agora, o que eu vou trazer para vocês? Eu vou trazer 4 dicas, 4 situações aí que eu acho que vale a pena vocês investirem enquanto treinadores de futsal. Isso vai valorizar demais o trabalho de vocês, vai mostrar para os pais, de repente, que você não está ali de brincadeira, que você é um profissional, que você está preparado para trabalhar com o filho dele, que você não está preocupado apenas com a carreira de jogador futura do filho, mas você está preocupado com o desenvolvimento dele e você também está preocupado com a família. Isso é algo muito legal de se fazer, porque você deixa de repente uma birra ou um pai... Gente, o pai... quando o pai percebe que o treinador ele tem segurança e olha só, muitos pais eles desistem às vezes de repente atrapalhar os filhos ali durante o treino porque eles percebem segurança no treinador. E o treinador de futsal, olha gente, o futsal ele é um esporte muito rápido, muito intenso. Então geralmente quando o treinador de futsal começa a ter uma certa vivência, vocês vão passar por isso também, você começa a se acostumar a viver em ambientes de pressão. O jogo de futsal, o jogo é uma pressão a todo instante, é muito rápido, muito intenso, é uma loucura. E aí não vai ser 1, 2 ou 3 pais, às vezes, que não vai ser todo treino, gente, que vai ter pai falando também, e quando tiver vai ser 1, 2 no máximo. Ou não vai ser aquele momento que vai desestabilizar esse treinador que está estudando, que está se preparando, que assiste vídeo todo dia. Agora, se o pai de repente até perceber, pô, esse cara, ele, entendeu? Ele não tem segurança, eu estou falando aqui, mas ele... Tá, então cabe a você sim estudar, se preparar, e eu tenho certeza que esse pai ele vai virar um dos melhores parceiros do seu trabalho. Primeira situação, aqui, canal de comunicação com os pais. Gente, hoje não dá pra gente simplesmente ter apenas contato com as crianças durante o treino. E tem treinador, tem professor que ainda faz isso, ele não sabe quem é. Pô, você precisa saber quem cuida daquela criança, tá? Quem faz parte da família dela, quem vai levar ela no treino.
do que ela vai para o treino, onde ela estuda, o que os pais ou os responsáveis fazem, onde ela mora. E isso é muito fácil de você ter hoje. Hoje a gente tem aí muitos canais que de repente você pode, através de tecnologia, tá fazendo isso, tá usando aí, tem o WhatsApp, formulários do Google, tem Telegram, enfim, a gente tem vários canais que a gente pode estar conversando com os pais, que a gente pode aumentar essa proximidade, tá legal? Durante o treino, eu vejo assim, o treino, o que acontece? E é um erro. Gente, esse canal de comunicação é um canal que você vai se comunicar com os pais antes ou após os treinamentos, porque durante o treino você não converse durante o treino. Então, eu tenho, por exemplo, uma estratégia que os pais já conhecem, eles já sabem, eu atendo os pais em determinados horários. Normalmente, eu costumo chegar antes, então esse horário que eu tenho antes é dedicado para atender. Tá? E se o pai quer ter contato, ele vai entrar em contato de repente, ou se eu preciso falar com esse pai, os canais eles estão abertos para a gente se comunicar em outros momentos. E aí você tem já logo de cara um benefício com isso, a tranquilidade no seu treino. Pô, o pai já sabe, pô, o professor André, ele me atende a hora que eu precisar, a hora que precisar mesmo, tá? Então a gente não precisa, eu acho que os pais eles merecem atenção especial. Fiquem tranquilos, porque o pai, entendendo, se você levar de uma maneira séria, da maneira como eu estou falando, pode ficar bem tranquilo, porque o pai ele vai te procurar realmente na hora que ele precisar por uma questão importante, com respeito, porque é a vida do filho dele que está em jogo ali e ele confia no seu trabalho. Então isso é algo que traz muito tranquilidade. Você ganha com isso credibilidade. Esse canal de comunicação você pode usar para orientar também. Olha só que legal. Então, a partir do momento que aquele pai era visto como alguém que de repente podia tirar você da tranquilidade ali, te irritar no treino, ele passou a te ajudar, porque esse canal de comunicação você pode usar para comunicar algumas situações que às vezes atingem as crianças. Pô, de repente o pai precisa, está acontecendo alguma coisa que você precisa falar e que o pai pode aproveitar para aquela faixa etária, você vai lá e se comunica com ele. Então é algo muito legal. Aspectos, por exemplo, de nutrição, você pode mandar. Hoje a gente tem muito problema com as crianças em relação à nutrição infantil, então você pode também estar ali abrindo um leque de informações para que ele tenha informações não só do futsal, mas outras coisas ligadas ao futsal e que são importantes para o desenvolvimento daquela criança. Esse canal de comunicação também, através dele, cara, é uma coisa que vai assim, você começa de uma maneira bem ali suave, bem tranquila e vai melhorando, e a partir da abertura desse canal você pode ter palestras e encontros. Cara, se você conseguir chegar através de um canal de comunicação, se aproximar dos pais e organizar palestras, é difícil o treinador que faz isso. Então a gente ouve e fala, pô, quem dá palestra é o Tite, da seleção brasileira. Cara, não. O treinador da categoria de base, ele precisa às vezes ali chamar os pais, organizar um conteúdo didático, informações importantes. E o que é legal na palestra, nesses encontros? Porque os pais começam a enxergar o treinador como alguém que estuda. Tá? A gente tem muito esse estigma ainda que a educação física carrega, tá? Que o treinador carrega, que é alguém que simplesmente só pensa em bola, só quer jogar, entendeu? Correu a vida inteira atrás de bola e não estudou, e não é bem assim. Então, nesse momento, você vai demonstrar todo o seu conhecimento. Com certeza você vai levar muitas coisas que as famílias não conhecem,
tá? A experiência que eu tenho, e é uma experiência que, assim, tá dando muito certo eu levar esse tipo de comunicação para os pais. Olha, vamos se reunir, tá? Nesse dia específico, em algumas situações, a reunião, dependendo da rotina do profissional ali, vale a pena você, olha, hoje a gente não vai treinar e eu vou conversar com os pais. E com certeza eles estarão ali, vocês podem ter certeza, porque quando você chama um pai para conversar, ele não vai perder a oportunidade. Cara, então depois que você colocou um canal de comunicação à disposição dos pais, que você começou a promover encontros, palestras e várias atividades para estar orientando sobre o comportamento dos pais, o próximo passo é você pôr limites para os pais nos treinos e nas competições. É muito importante que vocês criem essa moderação dos pais em relação ao comportamento, porque isso vai evitar que os filhos desencadeiem problemas como ansiedade, depressão, falta de criatividade, e você vai poder organizar muito bem o seu treino, você vai ter tranquilidade para trabalhar. A relação entre pai e filho vai melhorar também, isso vai valorizar ainda mais o trabalho do treinador. E isso pode ser feito através de conversas, desses canais de comunicação também. Você pode fixar na quadra, muitas vezes, cartazes orientando, pô, silêncio, evite, entendeu, conversar, não tenha contato durante as aulas. Você pode também entregar alguns recados, pode, de repente, fazer um informativo ali. Muitos treinadores gostam de informativos ali, semanais, quinzenais, mensais, e você leva esses limites, essas orientações para a competição. Gente, o que a gente tem de situação de humilhação, agressividade, cobrança excessiva, não só com os meninos, com os jogadores, mas às vezes com outros atletas de outras equipes, com árbitros. Então a gente tem muitas situações desagradáveis e que você precisa resolver, senão você não consegue trabalhar com categorias de base. É um ambiente que depende muito dessa tranquilidade aí entre pai, filho, treinador. Tá? Se você fechar isso com o pai da criança e ele conseguir cumprir, e muitas vezes ele não sabe, tá? Que esse comportamento ruim atrapalha ele, na verdade, ele tem uma visão de senso comum de quem vivenciou esporte muitas vezes amador e às vezes até pior que esporte amador, tá? E o cara acha que de repente ele pressionando o árbitro, ele intimidando um adversário, ele reclamando com o filho dele, pô, às vezes. E olha só, situações estressantes são causadas às vezes por erros que qualquer um comete. Você perder um gol, você sofrer um gol, você errar um passe, você de repente cometer uma falta, enfim. Pô, um lance totalmente isolado que a criança às vezes não conseguiu dominar, o pai já começa a falar e a criança fica totalmente desestabilizada. E muitas crianças desaparecem do esporte para sempre por causa daquela atitude. Então é muito importante que você tenha essas regras, esses limites, da mesma maneira que você coloca regras para o seu trabalho em relação aos atletas, às crianças, aos jogadores e a outras coisas, coloque esses limites para os pais também e faça com que eles cumpram. Isso vai melhorar muito o seu ambiente profissional. Você vai ter muita valorização porque o pai de repente estava até esperando alguém que tivesse coragem para de repente fazer com que ele melhorasse. A outra situação, gente, para fechar nossa aula aqui, é você tentar descobrir o porquê aquela criança, aquela família procurou a sua aula. Por que ele está ali com você? Então, assim, a gente tem uma estatística aí assustadora de academias, escolinhas, clubes. As pessoas não falam quando elas saem, elas não falam o motivo verdadeiro. O que você tem, na verdade, é uma desculpa que a pessoa te dá ali, que, pô, ela perdeu o emprego, ela mudou de escola, ela mudou o horário do trabalho do pai, ele não consegue mais levar, você tem que gastar com o cachorro no veterinário aquele mês e não vai ter grana para pagar. Cara, ninguém vai chegar e falar a verdade que o seu treino é ruim, que você, de repente, não está estudando, que o cara
lá do outro lugar está muito melhor que você. Então a gente não tem esse feedback quando a pessoa sai. Isso é uma coisa muito difícil para quem está nessa área trabalhando. E aí você precisa se apegar a quem está com você. Então, se a criança está ali, se o pai levou a criança para treinar, você tem que tratar muito bem, você tem que, de repente, sim, descobrir por que, que ela está ali. E a partir disso, você vai personalizar o atendimento, você vai tratar muito bem aquela criança, você vai fazer o melhor de acordo com aquilo que ela quer. E nem todo mundo quer e tá, de repente, fazendo futsal para virar atleta profissional. Pô, tem muitos motivos. Às vezes as pessoas estão lá para melhorar a postura, para melhorar o rendimento na escola, para melhorar a interação com outras crianças. E você sabendo disso, imagine o seu treino, o pai assistindo, ou a criança também contando. Pô, eu queria isso para o meu filho, o professor fez. Cara, isso é muito bom. Mas é uma estratégia, ninguém tem bola de cristal. Se você não descobrir, e isso é comunicação, é você se abrindo e permitindo que o pai também tenha acesso aos seus canais de comunicação, é você dando um retorno para o pai em relação a isso. Cara, com tudo isso que a gente conversou aqui hoje, se você conseguir colocar em prática, você vai ganhar muito em relação ao processo de comunicação com os pais, vai ajudar muito a você organizar o seu trabalho, vai diminuir muito o estresse. Espero que tenham gostado da aula, a gente vai falar mais sobre isso em outras aulas, sobre outros assuntos também, mas por enquanto é isso, espero que todos tenham gostado. Até mais, eu agradeço aí o interesse de vocês. Valeu, gente, obrigado.